Alô velhinho, sou o Andrew e no episódio de hoje teremos o nosso primeiro sub-cena, que é uma extensão daqueles nossos primeiros pré-cenas, pró-cena e pós-cena que ainda não tivemos. Mas é onde nós vamos falar sobre a parte mais intelectual, a parte mais conceitual, teórica e analítica do filme, né? Aquela parte onde a gente pensa, desenvolve e entende o porquê de cada coisa, né? E hoje vamos falar sobre as bases do terror. Quais são os elementos que eu, pessoalmente, considero, isso é importante dizer, isso é uma análise minha, não é uma regra e única, mas é uma ideia que pode te ajudar a entender como funciona, como traz um sucesso a um filme de terror. E terror eu não digo aquela coisa muito bizarra, nojenta, que tem algumas coisas que sinceramente não dá pra assistir. Eu gosto de terror, mas daquele que te deixa tenso, que te dá susto, que te faz se sentir apreensivo e não daquele que te faz ter pesadelos de noite e ter medo de olhar embaixo da cama. Mas enfim, vamos começar. Eu vou falar sobre 10 desses elementos e mais um no final que eu acredito que tem muito a ver também com esse tipo de gênero de filme que é o terror. Luz, câmera e produção. O primeiro elemento e o mais conhecido é o susto inesperado. É aquele susto que a gente não espera, né? A gente tá, sei lá, caminhando no bosque e do nada, pá! Alguém surge e explode na tua cara e começa a correr atrás de ti e tudo mais. Mas a ideia não é o correr, é o susto, é tu não tá esperando. Tu está num lugar qualquer, fazendo uma coisa qualquer, numa casa abandonada ou numa casa que alguém morreu, e aí eles decidem por acaso ir morar lá, e as pessoas estão em casa e do nada cai uma panela do armário, sei lá, a porta fecha sozinha, essas coisas loucas assim. Tem muitos sustos que a gente consegue prever. A gente vê, não, agora vai acontecer tal coisa, não, agora a porta vai fechar, não, agora vai aparecer um cara ali atrás do espelho. E é algo que a gente já imagina, mas se a gente conseguir fazer algo que assuste a pessoa e ela não espere, esse é o ponto, dar um susto que a pessoa não espera. Isso já começa a gerar aquelas emoções do terror. Segundo elemento é o susto antes do esperado, aquele susto que a gente espera, mas que ele acontece antes. Eu acho que esse é um dos mais interessantes, né? Que a gente tá esperando um susto, a gente tá num clima de terror, num clima tenso, de suspense, onde a gente sabe que algo pode e vai acontecer. Só que a nossa cabeça já funciona logicamente pensando, ali na frente vai ter um susto. Só que se o susto vier antes do que tu espera, tu te assusta mais ainda, porque tu tá te preparando para assustar ali na frente e não antes. Então se o susto te assusta antes, já é uma surpresa antes da surpresa. É redundante, né? Mas ele acaba sendo mais assustador do que poderia ser. É um elemento que funciona muito bem. O terceiro elemento é uma quase morte. É uma morte que não acontece, mas que quase acontece. É aquele momento que, sei lá, o monstro, a criatura te pega e só que ela não te mata. Ou tu consegue escapar ali naquele segundo. Aparece, sei lá, uma porta, aparece alguém para te salvar, aparece sei lá, um pedaço de pau que tá na cabeça do monstro e sai correndo. Ou qualquer coisa que possa acontecer. Mas que tu quase morre, toma aquele... chega no fiapinho e consegue escapar. Isso te gera uma tensão muito grande que tu pensa, agora vai, e no fim não vai. Mas isso é bom, porque gera mais emoções, né? Porque no terror o importante é ter esses picos, né? Tem aquele momento onde a tensão sobe e depois desce. Sobe e depois desce. Ou às vezes tá assim, ó, tudo tranquilo, e aí do nada explode. Nosso quarto elemento é perseguição. Esse é um dos que eu mais gosto, porque quem é que se sente confortável com alguém, principalmente com intenções ruins, correndo atrás de ti, te perseguindo, e tu não ter tempo para pensar no que fazer, para onde ir, simplesmente correr, fugir. Essa é uma das sensações mais tensas, e isso somado a uma música tensa, com um ritmo bem rápido, faz acelerar nosso coração. Vai dizer que não. Perseguição é um elemento assim que não pode faltar. Nosso quinto elemento são gemidos. Aqueles barulhinhos que a gente escuta de, sei lá, criaturas passando pelo encanamento, de alguém fazendo assim. Vejo você, eu tô te ouvindo. Aquela coisa que mexe com a gente, não precisa nem ser a criatura,
que tá fazendo barulho, mas se tem algum barulhinho que a gente escuta, seja da trilha sonora, ou seja o próprio personagem escutando esses gemidos, já é fantástico, assim, gera uma tensão maior de pensar, puxa, tem alguma coisa na minha volta que eu não vejo, mas ela me vê. O nosso próximo elemento são sons extremos, que é o que a gente tinha falado antes, aquela coisa de estar no altos e baixos o tempo todo, mas isso eu falando da música, dos sons, né? Então, em algum dado momento, tá tudo silencioso, e aí do nada, pã! Né? Um som mais alto até do que deveria ser, que é para assustar mesmo. E isso acontece durante todo o filme, para criar essa onda, essa dinâmica de sensações entre está tudo bem e está tudo ferrado, estão querendo nos matar. Não se esqueça de se inscrever no canal. Faça agora. O nosso sétimo elemento é a paranoia. Esse é um elemento que, quando a gente consegue inserir dentro de uma história de terror, ele se torna muito peculiar, muito interessante, porque ele caracteriza um pouco mais o filme e o personagem. Quando existe alguma loucura na cabeça da pessoa que está sendo perseguida, ou a loucura na cabeça de quem está perseguindo, né? De repente é um psicopata, e aí a história por trás disso, com certeza ela se torna mais interessante. Por quê? De onde veio esse psicopata? Por que ele está atrás dessa pessoa? Ou a própria pessoa estando com problemas, de repente ela estava num sanatório, ela enlouqueceu porque, sei lá, algum parente morreu e ela não tem mais sentido da vida. Isso abre margem para muitas histórias e para muitas possibilidades e explicações, né? Por que aconteceu tudo aquilo lá? Porque era nóia da cabeça da pessoa. Então a paranoia, ela deixa as coisas mais interessantes, mais loucas, ela abre uma margem para fantasiar muito. O personagem não precisa ser 100% normal se ele tiver uma paranoia. Ele pode ser louco, ele pode ter uma atuação bem mais rica do que se ele fosse uma pessoa normal querendo matar outra. O nosso oitavo elemento é a baixa luz. É óbvio que não podia faltar uma luz baixa ou inexistente, né? Lugares escuros, onde a luz só é suficiente para enxergar os nossos personagens e alguma coisa do cenário. Isso é uma das características mais fortes, além do susto, dos filmes de terror. E ela não pode faltar. Não que filme de terror não possa ser feito à luz do dia. Existe, né, ocasiões para isso, mas uma característica marcante que precisa ter é a baixa luz. Por quê? Não só porque as coisas terríveis acontecem de noite, no escuro, mas porque ela oculta algumas coisas. E por esconder dá uma sensação assim de suspense, de que tem algo oculto, misterioso, ou de que algo pode surgir das sombras assim do nada. É refém de qualquer coisa que possa acontecer. Tu não tá enxergando para onde ir, por mais que enxergue, mas tudo fica mais difícil, tudo se torna mais complicado, tu está sendo levado pela situação e não tem controle das coisas. Então, a baixa luz, ela é muito importante, até mesmo para revelar algumas coisas. Na hora de revelar, por exemplo, foi revelado o assassino, põe ele num lugar claro, por exemplo, saíram da caverna, aí aparece de fato quem é. Isso traz uma luz àquilo que havia sido escondido, literalmente. Quando um filme que é tudo escuro e chega um momento onde as coisas clareiam, significa que, agora sim eu posso entender o que estava acontecendo, né? Dá uma ideia de quando tem luz, de que as coisas se resolveram, em contraponto de quando não tinha luz. O nosso penúltimo ponto é desnorteado, ou seja, ela não sabe para onde ir, ela está perdida. Esse é um elemento importante porque se estão te perseguindo, se estão te dando susto, se tu tá num lugar onde de repente nem devia, por que tu vai saber exatamente o que fazer e para onde ir? Se vocês já sentiram uma sensação de susto, de medo, com certeza sabe que a gente não sabe o que fazer, a gente fica perdido. Por exemplo, uma vez quando eu fui roubado, um exemplo meu, vida real, eu fiquei absorvido pelo medo. Porque estava o ladrão ali na minha frente, apontando uma faca, o que eu vou fazer? Fazer nada, eu não sei o que fazer, eu só entreguei e é isso. Por quê? Porque eu estava tomado pelo medo, pelo susto do que aconteceu e eu não esperava que fosse acontecer. O mais coerente é que os nossos personagens, por mais instruídos que eles possam estar sobre o negócio, de repente eles foram investigar uma lenda de alguma coisa, por mais que eles soubessem que tivesse algo ruim, na hora do susto eles não vão saber o que fazer. Eles ficam desnorteados. E essa pode ser também o ponto de partida para o desenvolvimento do filme. Ou seja, saiu da introdução, é hora de desenvolver, pronto, estava tudo certo. Chegou a hora do susto, vamos desnortear o nosso personagem.
porque aí ele não vai saber o que fazer, ele vai esquecer o que tinha planejado e o nosso vilão vai começar a ter vantagem e as coisas vão se desenvolver até que, enfim, se resolva tudo. E o nosso último tópico das bases do terror, aquilo que não pode faltar, aquilo que caracteriza um filme de terror é enfrentar o medo. Sim, as pessoas levaram sustos inesperados, sustos que antes do esperado já quase morreram várias vezes, já estão cheios de paranoia, perdidos e desnorteados no escuro. E aí chega o momento onde elas têm que enfrentar o medo, onde de repente só tem uma saída, só tem uma porta e tudo indica que a criatura tá lá, esperando e querendo que eu vá lá. E essa é uma das coisas que precisa, porque a gente já tem medo quando a coisa está lá fora. Imagina quando a gente precisa ir até a coisa, né? Ou de repente, eu preciso passar por esse túnel, eu preciso sair na rua para chegar até o carro. Tu tem que enfrentar o medo para avançar a história. E isso também é uma das coisas super tensas, onde tu não tem escolha. Tu tá com medo, mas tu vai ter que ir com medo mesmo. E isso, para quem tá assistindo, gera mais tensão e medo ainda, né? E essa é a nossa ideia, muito medo de todas as formas possíveis. E após os nossos 10 pontos de elementos do terror, temos um bônus, puzzle, que não é exatamente um elemento do terror, mas que complementa muito bem. O que é puzzle dentro do terror? É não só fugir do medo, mas ter coisas para resolver e para descobrir, de repente, no meio de tudo isso. É ter coisas para resolver, coisas para descobrir, de repente descobrir como sair da casa, e aí no meio de tudo isso vai descobrindo a história de repente por que surgiu aquela criatura. Coisas que a pessoa precisa fazer e não só correr, e não só tentar matar o monstro, mas descobrir coisas para fazer a história andar. Que isso gera mais interação entre o nosso personagem e o cenário, ou o nosso personagem com os outros personagens, ou com o próprio monstro. Enfim, os puzzles, eles dinamizam mais a nossa história, mesmo sendo no terror. Isso é tudo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro Subcena, que com certeza vão haver mais e muitos mais, porque é no Subcena que nós vamos analisar filmes, analisar cenas, trabalhar outros conceitos. E dúvidas, deixem nos comentários. Muito obrigado pelo seu gostei e até o próximo episódio de Producena.